Graças e paz, irmãos. Aproveitando que você está em pé, quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 21. Livro do Gênesis, 21. Enquanto você encontra, eu quero externar os meus agradecimentos, estar com vocês aqui essa noite. 2 ou 3 semanas atrás a gente esteve lá num encontro com jovens. Foi maravilhoso estar com eles lá. E ontem foi Santa Ceia na igreja que eu pastoreio. E hoje é culto da família. E é bom sentar no meio só em 2 mesas preparadas por Deus, né? Quero agradecer ao pastor José, o carinho, seus obreiros, a irmã Seda, que é uma bênção. Johnny, que é um amigo, Jéssica, Deus abençoe vocês. Eu estou com uma palavra aqui queimando no coração e eu preciso entregar essa palavra a vocês hoje. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito isso. Todo aquele que ouvir vai gargalhar comigo. Disse mais: quem diria Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Verso 8. E cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um banquete, um grande banquete, no dia em que Isaque foi desmamado. Vire a página, capítulo 22. Tu és santo, Deus. Capítulo 22, verso de número 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diga comigo: holocausto. Fale mais alto: holocausto. Capítulo 22, verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o quê? Edificou ali Abraão o quê? Repita essa devocional comigo, diga comigo assim: hoje não é noite de banquete, é noite de altar. Fale pelo menos para 3, diga para ele assim: não é noite de banquete, é noite de altar. Glória. Toma o teu assento, mas não fecha a Bíblia não, olha para mim e deixa ela abertinha. Parece ser contraditório, né? Usar uma expressão como essa, não é noite de banquete, mas de altar, em uma noite que o nosso subconsciente religioso rege que é noite de banquete, porque é ceia. Eu tenho o privilégio de ser a 3ª geração de pastor na minha família. Eu fui criado com meu avô e hoje meu avô tem 97 anos. Hoje já um ancião, um pastor jubilado. Mas eu cresci ouvindo que todos os meses a gente tem um congresso dentro da igreja. Ele sempre diz que o congresso feito todos os meses na igreja é a Santa Ceia do Senhor. Quando a gente entende a importância da ceia, a gente entende a importância de altares. O que é o altar? Outro dia eu vi alguém, de uma forma neófita, dizer que o cristianismo não tem rito. É verdade. Não tem rito humano, tem rito divino. A diferença de algumas religiões é que elas estão cercadas por rito humano, estatuto humano, colocados por homens.
O cristianismo só tem um único rito, e não foi estabelecido por homens, mas por Deus. A palavra rito significa aquilo que me traz à memória o divino. O que é rito mesmo? Um grande sociólogo chamado Pierre Bourdieu, ele dizia uma coisa: se o rito me traz à memória o divino, significa que o divino está dentro de mim. O que é a única coisa no cristianismo que foi instituído como rito? A ceia. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23? Porque eu recebi do Senhor. Ele está dizendo, não foi instituído por religiões, não foi uma nomenclatura religiosa, não foi uma placa da igreja. A Santa Ceia não pertence a homens, a Santa Ceia pertence a mim, que sou o Senhor dos exércitos. Ele diz bem assim, olha, eu quero que vocês participem da ceia com um cerne principal. Qual Deus? É memorial. Se é memorial, é rito. Entenderam nada? Vou falar de novo. Se é memorial, é rito. Pastor, como assim? É inadmissível, é impossível o indivíduo sentar na mesa e não ter uma memória da morte vicária da cruz. Não entender que Jesus esguichou o sangue, foi esbofeteado, morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou para que o nome dele seja glorificado. Às vezes a gente se apega com tantos ritos humanos e se esquece do rito mais importante e o único rito que foi instituído por Deus, a ceia. Diga comigo, ceia. Fale mais alto, ceia. Se você procurar a palavra no original grego, nunca vai ter a etimologia de banquete. Ceia está ligado sempre com o altar, porque é sacrifício, é comunhão. Por isso que Jesus disse, quando você se assentar na ceia ou na mesa, você não vai banquetear, você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque quando você participar, significa que eu estarei vindo buscar uma igreja lavada e remida pelo meu sangue. Diz comigo assim, eu preciso dar importância à Santa Ceia. Pega na mão desse irmão assim, dê importância à ceia mesmo. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Na mesa do judeu no Oriente Médio, principalmente na época de Cristo, dois elementos eram importantes na mesa que ficavam de destaque no centro da mesa: o vinho e o pão. Na mesa que Jesus tem, da cerimônia da ceia, ele tem vários outros elementos, como frutas típicas do Oriente Médio. Mas ele pega os dois elementos que são importantes na mesa no Oriente Médio, que ficam no meio. Vou explicar isso aqui. Jesus estava dizendo, ei, se a Santa Ceia, se o meu corpo e o meu sangue não for o centro do culto, não for o centro da sua vida, não for o centro da sua família, você só participou de algo litúrgico, não é rito. Outro dia alguém disse para mim assim, que importância tem a ceia? A mais magnífica de todas. Jesus um dia disse bem assim, ó, tá vendo esse templo? Tô. Vocês demoraram quantos anos para construir? Vários. Eu vou derrubá-lo. Vou arrebentar com esse templo. E o que vocês demoraram vários anos para construir, eu em 3 dias vou reerguê-lo. Os religiosos que estavam mais no cunho litúrgico ou de rito, eles disseram assim, é impossível, é inadmissível. E o texto vai dizer, ele não falava do templo, ele falava do seu corpo. Santa Ceia é entrelaçar a graça, a misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. E por isso que Deus me conduziu ao livro do Gênesis, a falar um dos maiores personagens biblicamente, chamado Abraão. Primeiro, nós somos descendentes espirituais de Abraão. E ser descendente espiritual de Abraão consiste em dádivas espirituais, em dons espirituais, em heranças espirituais. Primeira, Abraão se tornou amigo de Deus. Quando eu digo que sou descendente de Abraão, eu estou dizendo, eu quero ser, eu posso ser, eu sou amigo de Deus. E quando a gente ouve assim, olha, eu quero ser, eu posso ser, ou eu sou amigo de Deus, a gente está falando, nossa, que coisa boa. Nem sempre ser amigo de Deus é bom.
É muito ruim às vezes. Pergunte por quê. Pergunta por quê. Se eu sou amigo do Johnny, ele tem defeitos como eu. Certamente haverá coisas que eu não vou concordar e nem ele comigo. Somos humanos, cheios de falhas e defeitos, tentando acertar para agradar a Deus. Agora imagine comigo ter um amigo chamado Deus, que ele não tem defeito, ele nunca está errado, ele sempre está certo. Entenderam nada, né? Você entendeu porque o mundo não quer ser amigo de Deus? Entendeu porque muita gente diz, eu não quero esse negócio de Deus? Porque a gente quer viver no cunho sempre da imperfeição. E servir a Deus é viver a sua imutabilidade, a sua graça, o seu poder. E é muito bom, irmão, ainda que ele seja perfeito, onipotente, onipresente, mas ele é amigo, ele nunca me abandona, ele nunca te abandona. Em meio a toda a perfeição dele, olha para mim. Se nós transitamos em um relacionamento de ramificações, de amizades imperfeitas, e mesmo assim eles nos deixam, imagine uma consciência humana. Se Deus sendo perfeito, certamente quando nós erramos o alvo, ele nos deixaria. Pelo contrário, ele deixa bem claro, ainda que uma mãe que gerou um filho se esqueça dele, eu, o Senhor, nunca abandonarei, nunca esquecerei dele, porque eu sou o Senhor. Posso fazer uma pergunta aqui hoje ou não? Faço ou não? Você quer ser amigo de quem? Quer ser amigo de quem? Então aplauda Jesus por isso, então. Se a primeira dádiva espiritual da paternidade abraâmica é ser amigo de Deus, a segunda é se tornar um indivíduo ou uma pessoa liberal. Diz comigo, liberal. Fala mais alto, liberal. Eu nasci no interior do interior, uma cidade perto do México já. Não dá nem para falar essa cidade. Lá a gente chama a gente que não é liberal de avarento, muquinha, gente difícil. Porque se eu sou descendente espiritual de Abraão, eu trabalho no cunho da liberalidade. Quando a gente fala de liberalidade, a gente pensa logo de dinheiro, né? Diz comigo, dinheiro. Não, nem tudo é dinheiro. Até para perdoar você precisa ser liberal. Para ser solícito você precisa ser liberal. E às vezes a gente tem uma dificuldade de ser liberal. E a liberalidade é característica de alguém que é espiritualmente filho de Abraão. A Bíblia diz em Lucas 19, quando Jesus está transitando sobre Jericó, o texto diz que um publicano, chefe dos publicanos, o texto diz que ele quer ver Jesus e ver quem é Jesus, o seu poder, e o texto diz que ele sobe em uma figueira. Ao subir a uma figueira, Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, eu não vou deixar para amanhã, é hoje me convém pousar na sua casa. O texto diz que Zaqueu corre, aflora, apresenta, se arruma a mesa. Jesus não fala nada, Jesus não conversa nada, Jesus está só sentado na mesa com ele, e ele se incomoda. E se incomodando, o texto diz que Zaqueu fica em pé, olha para Jesus e diz assim, Senhor, você defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. Jesus ficou em pé e disse assim, hoje chegou salvação a essa casa. Porque esse é filho de Abraão. Diz comigo, Abraão. Irmão, quando eu entendo sobre o que é liberalidade, eu faço além daquilo que me pedem. Vou falar de novo. Quando eu sou filho ou descendente de Abraão espiritual, eu não faço só aquilo que me pedem ou me obrigam, eu sempre dou a mais. Eu entendo que meu culto começa aqui e termina lá no céu, dando glória a Deus e aleluia. Levante as duas mãos para o alto, só quem tem, quem não tem não precisa. Mais alto que você pode, mais alto que você pode. Feche os teus dois olhos, os dois olhos. Escolha as melhores palavras de glória a Deus e aleluia, vai. Diga que Ele é santo, poderoso, maravilhoso. Porque essa noite é noite de altar, é noite de celebração, em o nome de Jesus.
E canto rebaral. Alamanchore macando revassaua. Bendito seja o nome de Jesus. Olhe para mim, eu já termino. Se ser descendente de Abraão é ser amigo de Deus, é ser liberal, qual é a necessidade então de deixar do banquete para o altar? É só entender um pouco a história de Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 12 do livro do Gênesis. O texto vai dizer que Deus se revela a ele na Mesopotâmia antiga e dá uma ordem imperativa. Deus dá condições para que a bênção aconteça. E às vezes a nossa mente é tão pragmática, religiosa, que a gente acha que só porque Deus prometeu, Ele tem que fazer. Nada disso. Toda bênção está ligada com condições. Deus se revela a Abraão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção. Até aí todos nós conhecemos esse texto, a expressão, as condições de sair. O texto diz que ele sai, porém o agravante está aí. Ele tem 75 anos de idade. Quantos anos? No cunho fisiológico, é impossível um homem transitar nesse período de idade e gerar filhos. Mas olha a promessa que Deus faz a Abraão: você sai, que deixa que a promessa eu cumpro. Não entenderam nada? Vou falar de novo. Deus está dizendo: ei, não importa a idade que você tenha, não importa a situação que você esteja passando, se você fizer o que cabe a você, deixa que a minha parte, eu sou Deus para cumprir, eu sou Senhor para cumprir, porque eu sou Deus. Mas a gente fica permeando aquele sentimento, né? Será? Vale a pena arriscar? Dá para imaginar a cabeça de Abraão, 75 anos, acomodado em uma cidade, acomodado em toda aquela situação, e Deus diz para ele: sai, corre, sai da zona de conforto, vai, Abraão, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Enquanto Abraão estava na casa do pai, na parentela e na terra que não era a terra de Deus, ele precisava sempre de uma bênção. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando Deus diz para ele, depois que eu explicar isso aqui, se não der glória, eu paro. Quantos anos Abraão tinha? Ele precisava do quê? Não, de uma bênção. Diz comigo, uma bênção. Porque alguém que vive na zona de conforto vive esperando uma. Aí Deus olha para ele e diz assim: sai, porque quando você sair, você não vai precisar mais de bênção. Por que, Deus? Porque você vai ser a própria bênção. Será que vocês não entenderam isso aqui não? Vou falar então. Quando você vive na zona de conforto, você vive clamando por vitória e por bênção. Mas quando você sai da zona de conforto e entra no projeto de Deus, você se torna a própria bênção de Deus na terra. Antes de você bater palma, eu vou falar um negócio. Sabe assim, ó, você veio hoje para esse culto da família dizendo assim: Deus, eu preciso de uma bênção no meu lar. Deus está mandando eu te dizer: você não precisa de bênção lá. Você já é a própria bênção que eu estabeleci lá. Abraão sai, diz comigo: eu preciso sair. Meu Deus, fala alto, diz: eu preciso sair. Não toca pelo menos 3 e diz assim: então sai logo, vai. Psicologicamente, o indivíduo, antes de tomar uma decisão, ele auto se motiva, né? Ele auto fala com ele próprio: eu preciso sair, eu preciso me posicionar. Então se posiciona logo. Capítulo 12, Abraão sai. Ele toma uma decisão: não quero mais uma bênção, eu preciso ser a bênção para os meus amigos, ser a bênção para o meu esposo, ser a bênção para a minha esposa, ser a bênção para a minha igreja, ser a bênção para o meu emprego, ser a bênção para o meu patrão, ser uma bênção em todo o tempo. Eu brinco na igreja que eu pastoreio,
que muitas empresas estão entrando em falência porque contrata mal. Pergunte por quê? Contrata crente. Podia falar não aqui não? Pastor, agora o senhor vai ter que explicar. Calma que eu explico. O problema de ser cristão é que você entende a palavra e sabe que a sua boca sai palavras de pôr. Você começa abençoando o teu emprego, o escritório, o local e por fim acaba amaldiçoando. Esse emprego miserável, esse patrão endemoniado. Ninguém fala nada agora. Se é um ímpio que fala, Deus não toma em condição. Mas se é você que fala, Deus diz: tua palavra tem poder, rapaz. Não entenderam nada. Hoje é domingo, culto da família. Amanhã, por favor, quando acordar bem cedo. Pastor, mas só ganho 400, 500, 1000, não dá para pagar nada. Por favor, amanhã quando acordar, limpa bem a boca com azeite. Diz bem assim: eu estou indo para o meu emprego mais abençoado. Estou indo trabalhar no lugar abençoado. Você vai ver se aquele lugar não vai se tornar abençoado só por causa da sua boca e da sua vida, em nome de Jesus. Levanta a mão direita assim, ó. Bem alto, direita assim, ó. Bata pelo menos em 3 mãos, como eu vou fazer com os pastores. Diga para ele assim, ó: você é abençoado, rapaz. Eu vi um glória ali no fundo. Meu Deus. Olha, é isso. Quando Abraão sai, você vai entender por que eu estou falando. Banquete não, altar sim. Sabe por quê? Porque quando Abraão sai, o capítulo 12 e 13, Abraão entende: a primeira coisa que eu preciso fazer é edificar um altar. Abraão entende: epa, já que é para mim viver os propósitos de Deus, Deus não está muito em banquete, Deus está em altar, porque altar é lugar de intimidade. Altar é lugar de sacrifício. Eu vou continuar falando até a hora que você dá glória a Deus. Altar é lugar de entrega total. Se você abrir o capítulo 15 do livro do Gênesis, você vai ler lá comigo que Abraão fez o maior altar de toda a sua vida. O altar foi tão poderoso que o texto diz que ele adormeceu do lado do altar. E quando ele acordou, o Senhor estava passeando no meio do sacrifício e do altar de Abraão. Meu Deus. Deus se acostumou com Abraão. Por onde ele passa é altar. Se Abraão compra um gado é altar. Se Abraão compra um carro é altar. Se Abraão tem uma vitória é altar. Na vida de Abraão é altar, altar, altar. Pastor, para que altar? A banda que me antecedeu belamente cantou aqui sobre o altar de Elias. Altar é lugar de resposta. Altar é lugar de gratidão. Pergunta por quê? Lembra quando o dilúvio passou? A arca ficou parada em cima do monte Ararat. O texto diz que Noé desce com a sua família. Qual é a primeira coisa que ele faz? A nossa descendência é descendência de altar. Abraão vem a sua história todinha edificando o altar. Mas Abraão tem uma promessa: ele precisa ser pai. Ele precisa ser pai para se tornar pai de multidões. E parece que cada dia que ele faz um altar, de vez a promessa acontecer, ela se estica, ela se demora, ela se prolonga. Pergunta por quê? Porque Deus sabe nos atrair para o altar. A coisa vai se agravando e se agravando. Sara vê que o seu ventre está amortecido. Em Romanos capítulo 4, verso 19, diz que o seu ventre estava amortecido a tal ponto de ter impossibilidade de gerar filhos. Vocês estão comigo ou não? Estão comigo ou não? Sara, na mente humana dela, ela quer dar um jeitinho na promessa. Sara quer dar um jeitinho na... A gente tem um pouquinho de Sara, tem ou não tem? Tem ou não? Todo mundo.
Sara disse assim: ô amor, benzinho, Abraão, fala, Sara, já que eu não consigo lhe dar filhos, eu encontrei uma brecha na lei. Que brecha, Sara? Já que a gente vive a lei do código de Hammurabi, o código de Talião, o código 7 dá direito ao homem que é casado com a mulher ser estéril, coabitar com uma cucumbinda ou uma serva para que lhe dê filhos. Será que a promessa que Deus não tem para você não está encaixada a eu, ou é só para você? Abraão fica olhando para Sara e disse: será? Mo é bom, né? Mo é fantástico. Mo, pega H, é egípcia, minha serva, tem um filho com ela, porque certamente o projeto que Deus tem não é para nós dois, é só para você. A pior ignorância é entender que o projeto de Deus é individual. O projeto de Deus sempre é familiar. Eu vou falar uma palavra aqui, eu preciso liberar. Eu estou debaixo de muita graça de Deus. Deus me está me dando uma graça aqui essa noite. Quando Josué está em meio a todo o povo, ele se posiciona como pai, como sacerdote, e ele denuncia todo mundo espiritual. Ele diz assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos, 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 serviremos ao Senhor. Josué entendeu que a promessa não era individual, era coletiva no âmbito familiar. Deus não quer só abençoar você, Deus quer abençoar sua família. Deus não quer mudar só você, Deus vai mudar toda a tua casa em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado, da direita e da esquerda, diga para ele assim: a bênção é coletiva, rapaz. Eu vi um glória aqui, ó. Abraão começa a entrar no cunho do jeitinho. Parece que Abraão tem um pouquinho de brasileiro, né? Brasileiro. Jeitinho brasileiro. Ele quer dar jeito na promessa. Jeito nas coisas. Para de dar jeito. Espere em Deus. Estou com vontade de falar uma coisa, mas não posso. Posso ou não? Às vezes a gente tem dificuldade de esperar. Alguns setores da nossa vida, estamos literalmente como o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Como eu estou esperando em Deus. Demora uma semana, a gente pula do 40 para o 70. Apressa-te, Senhor, o meu respeito, logo que eu não aguento mais. Está parecendo aquelas pessoas que são loucas para casar. Começam no 40, e por 70 passa só um dia, do dia para a noite. Apressa-te logo, Senhor. Porque no 40 você espera o bom, agradável e perfeito de Deus. Para os homens, Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Cabelos pretos, loiros, bonita, mas tem que ser mulher de Deus, Deus. Para as mulheres, Senhor, eu quero um homem de Deus, trabalhador, que cuide de mim, mas não quero feio não, Deus, eu quero bonito e etc. Você está esperando, se você está esperando a vontade de Deus. Para aqueles que estão desempregados, Senhor, eu quero uma porta de emprego de honra, para que eu seja fiel à tua casa, e etc, etc. Quando a gente está esperando, a gente espera o melhor, mas quando a gente pula para os 70, que é pressa, Senhor, sabe aquela bonita? Manda qualquer coisa aí que a gente casa. Senhor, sabe aquele lá? Manda qualquer resto, Senhor. Sem orelha, sem dente, sem olho, sem pé. Isso não é a pessoa, isso é quase um resto de pessoa.
A minha pergunta essa noite é: vai esperar ou vai dar jeito? Vai esperar ou vai dar jeito? Vou perguntar de novo: vai esperar ou vai dar jeitinho? Ismael cresce. No período que Ismael está crescendo, isso é conjectura minha, a gente precisa entrar no texto. Eu já vou terminar para encerrar. Sara acorda um pouco enjoada. Era comum, mas o enjoo dela era diferente aquele dia. Mas ela é avançada em idade. Os sintomas que ela está vivendo é sintomas de uma mulher grávida. Mas Abraão descrê. Ela descrê. Mas os dias vão passando e o que parecia ser uma suspeita é uma verdade. Sara está grávida. Quando Sara percebe que está grávida, ela descobre que o problema não era ela, nem o marido. A melhor coisa é que nós estamos no tempo de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus. A gente tem uma dificuldade de encontrar culpados. A gente quer encontrar culpados e nem sempre Deus quer manifestar culpados. Deus quer revelar a solução dele, a glória dele, a excelência dele. Ela tem Isaac. Isaac no hebraico significa sorriso, ou gargalhada, ou alegria. Depois que eu explicar isso aqui, você precisa dar um glória a Deus. Depois que eu explicar. Ela põe o nome do menino de Isaac. Vamos pensar. Por que Abraão tem um filho chamado Isaac? Por que Sara tem um menino chamado Isaac? Isaac é gargalhada, sorriso. Deus quer ensinar um princípio básico. Você pode passar em qualquer circunstância da vida familiar. Você pode passar por um momento de luta e de dificuldade, mas não se esqueça: a minha alegria sempre estará dentro da sua casa. Dá para imaginar em qualquer momento de crise, Abraão dentro de casa, passando a mão na cabeça, e de repente passa Isaac, e ele diz: Isaac, sorriso, sorriso, alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, alegria. Deixa eu profetizar sobre esse lugar, sobre a sua vida. Assim diz o Senhor esta noite: a tua casa, o luto está saindo, o tempo de alegria está chegando, em o nome de Jesus. Se a gente for colocar o nome de Abraão, fora o pai da fé, seria o pai de altares, sim ou não? Foi o homem que mais edificou altares. Porém, Deus está sentado no trono. Isaac é desmamado. Deus conhece o amanhã, o outro dia. Deus sabia que Abraão não ia fazer, mas Deus estava esperando. Deus esperando. Agora, se ele edificou um altar em Gênesis 15, daquele tamanho, pastor, imagine agora, depois que eu fiz dele um pai, aos 100 anos de idade. Ele vai edificar o maior altar da vida dele. Sabe o que Abraão fez? No lugar de altar, ele fez um banquete. Dá para imaginar Deus no trono dizendo: enquanto eu não tinha abençoado, ele fazia altar. Mas no dia que eu abençoei, ele trocou o altar por banquete, por festa. Eu sou pastor de igreja há mais de 11 anos. Eu bato nessa tecla nas igrejas onde eu pastoreio. É inadmissível trocar o culto de ceia por uma festinha, pelo shopping. Porque eu não posso trocar o altar pelo banquete, porque eu prefiro ficar no altar onde Deus tem coisas boas para mim. Eu tenho uma metodologia
que Santa Ceia só se dá a gente que tem justificativa plausível. Doente que trabalhou. Não gente que foi passear. Gente que foi banquetear e esqueceu o altar. Ninguém fala nada comigo agora. Será que eu peguei pesado? Dá um toque pelo menos em 3 assim. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, vai. Parece que depois que Deus abençoou a gente trocou o altar para o banquete. Estão comigo ou não? Capítulo 21 do livro do Gênesis, versos 5 a 8. No lugar de altar, Abraão edifica e faz um grande banquete. Enquanto Abraão não era pai do filho da promessa, ele fazia altar. Lembra muitos setores da nossa vida que nós trocávamos o banquete por altar, e hoje ao contrário, trocamos o altar pelo banquete. As coisas de Deus estão em segundo plano, em último lugar. Nós não temos mais a mesma disposição, mas eu vim com um alerta na minha alma que Deus colocou no meu coração. Deus está levantando uma geração de altares. Uma geração que se preocupa com o altar. Uma geração que entende que altar é o seu lugar. Aí a gente abre o capítulo 22. O que é que o texto diz? Deus disse para Abraão, Abraão, e ele disse, sim Senhor, eis-me aqui. Abraão, sabe por que eu estou te chamando? Por quê? Rapaz, depois que eu te abençoei, nunca mais você fez um altar para mim. Depois que eu te dei Isaac, nunca mais você veio queimar um incenso, um holocausto, não queimou mais nada. Abraão, pega o teu filho, aquele a quem tu amas. Eu não quero Ismael, porque Ismael é fácil entregar. Eu não quero o resto, eu quero aquilo que você ama, que é o excelente. Sai da tua casa e vai de uma caminhada de 3 dias. Sobe em uma montanha, porque eu quero que você edifique para mim um altar, que eu estou com saudade de você. Deus sabe como nos atrair para o altar. Deus sabe como nos atrair para o altar. Olha para mim aqui agora e eu termino. Eu cresci escutando que Abraão subiu no monte. Que monte? Qual era o nome do monte? Nunca teve escrito isso na Bíblia. Primeira vez que o Monte Moriá, a expressão aparece em 1 Crônicas 3:20. Olha o texto, abre a Bíblia. Gênesis 22. Estão comigo ainda ou não? Teve alguém que deu uma bochechada assim. 22:2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. E olha o final do verso. E oferecem uma das montanhas. É plural, não é singular. Estou falando de geografia bíblica agora. A terra de Moriá não tinha só uma montanha. Por isso que não é a única montanha que chama Moriá. Haviam pelo menos 7 montanhas explícita geograficamente. E Deus disse para ele, ei, eu quero que você saia da zona de conforto como você saiu em Gênesis 12. Eu quero que você vá para uma terra que eu tenho um propósito com você. E eu quero que você me escute e me entenda. Lá tem várias montanhas. Espere eu dar o start. Espera eu te mostrar. Não suba na montanha errada. Espere eu te mostrar. Porque se você subir na montanha errada, você vai ter que matar Isaac. Se haviam pelo menos 7 montanhas, numa única montanha havia providência. Quantas montanhas tinha providência? Deus estava dizendo a Abraão, você precisa entender que não basta só me ouvir, você precisa me deixar te conduzir. Não suba na montanha que você quer, não faça o que você quer, suba na montanha que eu tenho para você. Por que Deus? Porque você vai subir achando que vai matar, mas antes de morrer haverá uma providência atrás de você, porque eu sou Deus de providência. Levante as suas mãos para o alto. Deus está dizendo para mim aqui essa noite, eu sou Deus de providência. Eu sou Deus que abro porta. Eu sou Deus que curo. Eu sou Deus que restauro. Eu sou Deus.
Você imagina se Abraão sobe na montanha errada? Eu posso estar na terra certa, mas subindo na montanha errada. Entenderam nada? Eu posso estar na terra certa, terra de Moriá, mas querer subir na montanha que eu acho melhor. Deus disse não. Espere. Ele está vindo de jumento. O texto diz que ele olha distante e vê a montanha, e o Senhor indica a ele, é essa. Quando ele chega embaixo, o texto diz que Abraão está acompanhado de auxiliares, servos, escravos. E Abraão percebeu que naquele dia ele não podia subir com o servo. Abraão olha para os servos e diz assim: ficai-vos aqui cuidando da jumenta, porque eu e o menino subiremos e adoraremos e tornaremos a vós. Meu Deus. Só a linguagem de Abraão dá claramente a certeza que ele está dizendo: Deus não me convidou para matar o meu filho, Deus me convidou para o altar, que faz muito tempo que eu não subo no altar, faz muito tempo que eu não adoro a Deus. Tudo isso que Deus fez na sua vida foi te trazer esse domingo aqui para te dizer: estou com saudade de você. Estou com saudade de você no meu altar. Estou com saudade das suas lágrimas no meu altar. Estou com saudades do teu glória, do teu louvor no meu altar. Estou com saudade da tua sinceridade no meu altar. Porque às vezes você entra na terra certa, mas não sobe no altar certo. Hoje você veio no altar certo, diz o Senhor. Põe a mão no coração, põe a mão no coração. As tuas mãos no coração, fecha os olhos. Fecha os olhos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vocês não vieram a um qualquer lugar hoje. Vocês vieram ao altar de Deus. Essas lágrimas é sinal que você está no altar. Essa vontade de dizer aleluia é o altar de Deus. Essa vontade de receber um abraço é o altar de Deus. Deus está te convidando. Eu quero você mais ao meu altar. Eu quero você mais na oração. Eu quero você mais na adoração. Eu quero você. Ei, Diofaramacanto Rebaragassaragawa Urimicanto Revaceui Oremacanto Reviaçai. Ei, olha para mim terminar. Algum tempo eu venho nessa igreja, o que eu admiro é a sede que vocês têm da palavra. Mas é uma pergunta que certamente vocês vão acertar. O ministério de Jesus terminou aonde? Num banquete ou num altar? Antes dele morrer, ele disse assim: vamos fazer uma ceia, mas eu não vou morrer aqui, eu vou morrer num altar. Porque o Calvário, o Gólgota, para mim não é lugar de banquete, é lugar de altar, é lugar de reflexão, é lugar de adoração. Posso falar uma coisa? Eu prego por esse Brasil em igrejas. Eu estava brincando outro dia no seminário com os pastores, que eu prego em presbiteriana, batista, igreja pentecostal, assembleia, igreja do Flá, do Flé, do Fli, do Fló. Até adventista da promessa eu prego. Dá para imaginar? Mas o que mais eu fico angustiado pregando por essa nação é que infelizmente muitas das nossas igrejas deixaram de ser altar e passaram a ser banquete. Banquete tem show, tem festinha, tem entretenimento, tem bajulação. Altar tem Deus no centro.